Bem, amigos, boa noite mais uma vez. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 17 dos Domínios da Mediunidade, pelo Espírito André Luiz, que fala de serviço de passes. Então, continuando aqueles capítulos que o André Luiz vai às casas espíritas, né, nesse livro, Domínios da Mediunidade, para passar para nós o que está acontecendo ali, curso de passes e outras coisas. Então, ele entrou nessa casa aqui e está, e vamos ver o que ele pode passar para nós. Um cavaleiro, nessa casa, a gente vê que temos somente dois médiuns. Então, dá para a gente ver que é uma casa pequena, né? Um cavaleiro maduro e uma senhora respeitável recolhiam apontamentos em pequeno livro de notas, ladeados por entidades evidentemente vinculadas aos serviços da cura. Portanto, os dois médiums, a gente deduz que são eles, dois médiums responsáveis pelos passes, que eles têm um caderninho que anotam as pessoas que vão entrar na sala de passe, né? Então, diz aqui, são os nossos irmãos Clara e Henrique, médiuns passistas, em tarefa de assistência, orientados pelos amigos que os dirigem. Como compreender a atmosfera radiante em que nos banhamos? Aventurou Hilário. Hilário é um companheiro também de André Luiz, da equipe espiritual, né? E que acompanha e também ajuda André Luiz nas perguntas, né, que tem que fazer sobre o trabalho. Pergunta, então, Hilário curioso. Nesta sala, explicou Aulos, que é o mentor, né, que acompanha eles nessas expedições, se reúnem sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem do socorro magnético, tomados de amor e confiança. Aqui possuímos uma espécie de altar interior, formado pelos pensamentos, preces e aspirações de quantos nos procuram trazendo o melhor de si mesmo. Então, como ele está falando aqui, a sala de passe é como um altar, né? Altar interior, né? Formados pelos pensamentos e preces e aspirações de todos aqueles que procuram o centro para um socorro, né? Clara e Henrique, agora em prece, nibavam-se de luz, porque é através da prece que eles fazem a ligação com o mundo, com a equipe espiritual e com o mundo superior, né? De Ceia estavam quase desligados do corpo denso, porque se mostravam espiritualmente mais livres, em pleno contato com os benfeitores presentes, embora por si mesmos não no pudessem avaliar. O médium passista, ao entrar na sala de passe, ele tem que ter a certeza que ali se encontra a equipe espiritual que vai orientar todo o trabalho e nos dar a segurança necessária para a realização. E, através da prece, então, que eles entram, os médiuns entram em sintonia, né, com a equipe espiritual. A importância dessa conscientização dos médiuns, não só dos médiuns, como nós vamos ver pela frente, conscientização também daqueles que vão se beneficiar com os passes. Calmos e seguros, pareciam aurir forças revigorantes na intimidade de suas almas. Guardavam a ideia de que a oração lhes mantinha espírito em comunicação com o invisível e profundo manancial de energia silenciosa. Temos que manter ali, entrando já, manter o nosso pensamento elevado, se desligar do mundo lá de fora, né? Tanto quem vai dar o passe como quem recebe também. Ante a porta ainda cerrada, acotovelavam-se pessoas aflitas e barulhentas, esperando ao término da preparação a que se confiavam. Os dois médiuns absortos em companhia das entidades irmãs registravam-lhe as instruções através dos recursos intuitivos,
pelas radiações, irradiações da personalidade magnética de Henrique, reconhecia-se-lhe de imediato a superioridade sobre a companheira. Era ele, dentre os dois, o ponto dominante. Por isso, de certo, a seu lado se achava o orientador espiritual mais categorizado pela tarefa. Então, para que do irmão Conrado, é o irmão espiritual responsável pelo trabalho de passe naquela casa. E ele, então, se aproxima, né, do médium e para poder passar para ele, intuí-lo no desenvolvimento do trabalho. O irmão Conrado, nosso novo amigo, enlaçou-nos acolhedor. Anunciou que o serviço estaria à nossa disposição para os apontamentos que desejássemos. E o nosso instrutor colocou-nos à vontade, autorizou-nos a dirigir a Conrado qualquer indagação que nos ocorresse. Então, a gente vê a noção, a gente entra nessa leitura, a gente vê que na sala de passe, além de ter uma equipe espiritual que cuida do trabalho de passe, ele tem um coordenador espiritual, né, que fica ali, intuindo os médios, né, e todos aqueles que adentram na sala de passe. O amigo permanece frequentemente aqui? Perguntaram para ele. Sim, tomamos sob nossa responsabilidade os serviços assistenciais da instituição em favor dos doentes, 2 noites por semana. Dos enfermos tão somente encarnados? Não, não é bem assim. Atendemos às necessidades de qualquer procedência, encarnados e desencarnados. E conta com muitos cooperadores? Integramos um quadro de auxiliares de acordo com a organização estabelecida pelos mentores da esfera superior. Mentores da esfera superior. Quer dizer que numa casa como esta, há colaboradores espirituais devidamente fichados, assim como ocorre a médicos e enfermeiros no hospital terrestre comum? Então, ele perguntou, então aqui existe uma equipe que é orientada pela equipe superior, né? Espíritos superiores. Perfeitamente. Tanto entre os homens como entre nós, que ainda nos achamos longe da perfeição espiritual, o êxito do trabalho reclama experiência, horário, segurança e responsabilidade do servidor fiel aos compromissos assumidos. Olha só, gente, eu sublinhei isso aqui. Responsabilidade do servidor fiel aos compromissos assumidos. Eu vou fazer aqui uma citação, lembrar, né? Porque a gente fala, na nossa casa espírita, a gente faz os cursos de passe anual, pelo menos uma vez por ano a gente faz a reciclagem, né? E aparece entre 30 e 40 médiuns, né? E fazem. E assumem aquele compromisso de estarem lá. Como foi na nossa casa. De início aparecem muitos deles, né? Até a diretoria se reuniu e chegamos a uma conclusão que não deveria passar de 8 médiuns para não ficar muito cheia a sala de passe. Mas tem sexta-feira, tem dia que temos 3, no máximo 4, e a gente olha lá para a sala, lá para a assistência, e a gente vê 4, 5 médios sentados lá. Né? Daí eu me lembrei, responsabilidade do servidor fiel. Se eu fiz um curso de passes, eu frequento a casa, eu tenho que estar lá, a não ser que eu esteja doente. Né? Já teve quintas-feiras que estávamos lá só eu e Ricardo para dar passe em quase 30 pessoas, com as crianças. Né? Então, é uma coisa muito importante. E, continuando, a lei não pode menosprezar as linhas de lógica. E os médios são invariavelmente os mesmos? Sim. Sim, contudo, em casos de impedimento justo, podem ser substituídos, embora, nessas circunstâncias, se verifiquem, inevitavelmente, pequenos prejuízos resultantes de natural desajuste. Então, existe prejuízo quando a equipe espiritual conta com um número de médios, determinados médios,
né? E o médium não vai, é o passe. A gente sabe que na mediunidade existe uma questão de ressonância magnética entre um médium e uma pessoa. Às vezes, uma pessoa precisa de um médium com a carga de magnetismo maior ou menos, e nesse dia o médium não vai. Então, existem os prejuízos, né? Meu colega passeou o olhar inquieto pelos dois companheiros encarnados em oração e continuou: preparam-se nossos amigos à frente do trabalho, com o auxílio da prece, sem dúvida. A oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Por ela, Clara e Henrique expulsam do próprio mundo interior os sombrios remanescentes da atividade comum que trazem do círculo diário da luta e sorvem do nosso plano as substâncias renovadoras de que se repletam, a fim de conseguir operar com eficiência a favor do próximo. Então, quando eles chegam e fazem a prece, eles se desligam, a equipe espiritual faz, vamos dizer assim, uma lavagem de energia neles, né? E se desligam eles daquelas energias que eles adquiriram durante o trabalho, aqueles problemas, se desligarem e colocam nesses médiuns umas energias novas, né, as energias espirituais, para que eles possam, assim, desempenhar melhor o seu trabalho. Desse modo, ajudam e acabam por ser firmemente ajudados. Isso significa que não precisa recear a sua exaustão de modo algum. A oração com reconhecimento de nossa desvalia coloca-nos na posição de simples elo de uma cadeia de socorro cuja orientação reside no alto. Somos nós aqui, neste recinto, consagrado à missão evangélica, sob a inspiração de Jesus, algo semelhante à singela tomada elétrica, dando passagem à força que não nos pertence, que servirá na produção de energia e luz. Então, nós chegamos ali, nós somos simplesmente instrumentos, né? Elos de passagem, que vamos pegar aquela energia do mundo espiritual que ele nos carregou, né, para passar. Então, temos que ter medo de exaustão, motivo para não dar passe. Estou cansado. Cansado não é motivo. Está doente, sim, mas cansado não é. Nós vamos ver aqui que o médium ele sai dali muito melhor do que como ele chegou, com as suas energias revigoradas. Pequena multidão de encarnados e desencarnados aglomerou-se à entrada, todavia. Companheiros da casa controlavam-lhes os movimentos. Conrado entregou-se ao trabalho de que lhe competia. Em razão disso, tornamos a intimidade do assistente. Ambos os médiuns atacaram a tarefa. Enfermos de variada expressão entravam esperançosos e retiravam-se, depois de atendidos, com evidentes sinais de reconforto. Das mãos de Clara e Henrique irradiavam-se luminosas chipas, comunicando-lhes vigor e refazimento. Os recursos magnéticos aplicados a reduzida distância penetravam assim mesmo o halo vital ou a aura dos doentes, provocando modificações subitâneas. Os passistas afiguravam-se-nos como duas pilhas humanas, deitando os raios de espécie múltipla a lhes fluírem das mãos, depois de lhes percorrerem a cabeça ao contato do irmão Conrado e de seus colaboradores. Ali o médium funciona como uma pilha, carregada pelo mundo espiritual, né? Por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça do médium? Respondeu Aulus: não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Então, aquilo que a gente faz na nossa casa, coloca as mãos em cima da cabeça, porque ali a gente já faz uma ligação, né? Faz uma ligação
para que o paciente receba as energias que serão passadas, né? Entretanto, há pessoas tão bem dotadas de força magnética, perfeitamente despreocupadas do elemento moral. Sim, redarguiu o assistente. Refere-se você aos hipnotizadores comuns, muitas vezes portadores de energia excepcional. Fazem belas demonstrações, impressionam, convencem, contudo, movimentam-se na esfera de puro fenômeno, sem aplicações edificantes no campo da espiritualidade. É imperioso não esquecer, André, que o potencial magnético é peculiar a todos, com expressões que se graduam no infinito. Todos nós somos dotados de uma capacidade de magnetismo, né? Como ele diz aqui, que se gradua no infinito. Mas semelhantes profissionais podem igualmente curar, esses que estão moralmente, né, inferiores, né, moralmente, imorais, no caso, eles podem curar. Sim, podem curar. Mas, acidentalmente, quando o enfermo é credor, dê assistência espiritual imediata, com intervenção de amigos que os favorecem. Então, se eu preciso de um passe, de uma cura, e eu vou me tratar médium desse aí, com curador, que ele não tenha uma vida moral regrada, eu só vou receber a cura se eu tiver, como ele diz aqui, se eu for credor de assistência espiritual, se eu for uma pessoa boa, né? Se eu tiver merecimento. Se eu não tiver merecimento, eu não vou receber, né? Fora disso, os que abusam dessa fonte de energia, explorando-a ao seu bel prazer, quase sempre resvalam para a desmoralização de si mesmos, porque interferindo num campo de forças que lhe é desconhecido, guiados tão somente pela vaidade ou pela ambição inferior, fatalmente encontram entidades que com eles se afinam, precipitando-se em difíceis situações que não vem a balha comentar. Se não possui um caráter elevado, suscetível de opor a um dique à influenciação viciosa, acabam vampirizados por energias mais acentuadas que a deles. É como a gente viu na mediunidade. Um espírito, um médium desse aí, que curador, ele pode curar, se ele tiver elevada moral, né? Tiver merecimento e tudo. Mas se ele não tiver elevada moral, né, ele vai começar a curar e depois de determinado tempo ele vai ser guiado não por espíritos superiores, ele vai começar a ser guiado por espíritos inferiores. O que acontece com tantos médios curadores que tem pelo Brasil, aí, pelo mundo afora, que depois caem. Um exemplo que dá de João de Deus. João de Deus curou no início gente do mundo inteiro. Muitas pessoas foram curadas por ele. Mas só que depois, né, acho que ele meteu os pés pelas mãos e fez aquilo ali, de repente, uma profissão. Há muitos anos atrás, eu tive uma reportagem sobre um médium que trabalhava com o Dr. Fritz, lá em Niterói. Vocês devem saber que foi noticiado na imprensa. Esse homem, ele era um médico que trabalhava no centro de Umbanda, e ele teve uma filha, numa madrugada, numa noite daquela, a filha dele estava morrendo, uma filha de 10 anos. Então, ele fez uma prece fervorosa a Maria de Nazaré. Ele, então, a filha dele ficou curada. Ele disse, se ela ficasse curada, eu vou dedicar a minha vida à cura das outras pessoas. E a filha dele ficou curada. Ele, então, começou a fazer tratamento de cura, começou a curar as pessoas numa casa lá em Niterói, só que com o tempo as pessoas foram chegando, né? As pessoas queriam doar, ele no início pegou a doação e montou uma farmácia para dar remédio para as pessoas que precisavam, e o dinheiro começou a entrar, e ele, então, daí veio a ambição, né? Começou a cobrar consulta, a comprar ficha, né? E, no final, quando a Polícia Federal esteve lá, na casa dele, tinha vários carros importados. E ele acabou sendo morto
por uma pessoa lá, né? Aconteceu com outros médios. Então, no início, Deus, a espiritualidade dá o dom para a pessoa, para curar, né? Mas se a pessoa depois põe os pés pelas mãos e acha que aquilo ali é dele, né? Não foi Deus que deu, não recebeu de graça, então ele acaba se dando mal e caindo em desgraça. Recordemos a natureza, a serpente é um dos maiores detentores do poder hipnótico, né? A serpente, ela vai andando procurando o sapo, e se o sapo olhar para ela, fica preso, fica paralisado, né? Então, disse Hilário, para curar, são indispensáveis certas atitudes do espírito. Indiscutivelmente, não prescindimos do coração nobre e da mente pura, no exercício do amor, da humildade e da fé viva, para que os raios do poder divino encontrem acesso à passagem por nós a benefício dos outros. Então, para curar, precisa de ter tudo isso aí, né? Coração nobre, mente pura, exercício do amor, humildade e fé, né? Disse Aulus, que em qualquer setor do trabalho, a ausência de estudo significa estagnação, né? Esse ou aquele cooperador que desiste de aprender, incorporando novos conhecimentos, condenam-se fatalmente às atividades do subnível. Todavia, em se tratando de socorro magnético, tal qual é administrado aqui, convém lembrar que a tarefa é de solidariedade pura, com ardente desejo de ajudar, sobre invocação da prece. E toda oração, filha da sinceridade e do dever bem cumprido, com respeitabilidade moral e limpeza de sentimentos, permanece tocada de incomensurável poder. Então, a gente sabe que a pessoa, em qualquer setor da nossa vida, você tem que se atualizar, né? Tem que estudar. No caso do médio passista, não é chegar lá e só dar passe, ele tem que estudar, tem que fazer um curso de passe, né? O melhor é ele entender essas coisas que a gente está vendo aqui, né? Ler André Luiz, todos aqueles autores que falam sobre espaço, sobre o magnetismo, né? Magnetismo espiritual de Micaelos, né? Quando eu fui para o centro, para o seu Onofre, eu comecei a dar passo, o seu Onofre, olha, lê lá o Micaelos, magnetismo espiritual. Eu comprei o livro e comecei a ler. É importante, ele falou para muita gente da nossa casa para ler esse livro, né? É importante a gente saber o que a gente está fazendo, né? Analisada a questão nesses termos, todas as pessoas dignas e fervorosas com o auxílio da prece podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual que passam, assim a mobilizá-las na extensão do bem. Aqui os médiuns transmitem os benefícios que recolhem sem a presunção de doá-los a si mesmos. É importante não esquecer essa verdade, para deixarmos bem claro que onde surge a humildade, o amor, o amparo divino é seguro e imediato. Então, portanto, se nós, de coração, a gente faz uma prece, precisa, né, fazer, ajudar alguém, né, uma prece sincera, a espiritualidade está ali para nos ajudar, né? No passe, antes de nós entrarmos lá no passe, né, a gente sabe que vai dar o passe, que vai beneficiar as pessoas, vamos ser beneficiados também, tem que levar com muita seriedade. Os doentes entravam 2 a 2, sendo carinhosamente atendidos por Clara e Henrique, sob a providencial assistência de Conrado e de seus colaboradores. Obsediados ganhavam ingressos no recinto, acompanhados de frios verdugos. No entanto, com um toque dos médiuns sobre a região cortical, depressa se desligavam, postando-se, porém, nas vizinhanças, como o que espera das vítimas, com a maioria das quais se reacomodavam de pronto, né? Aquilo que a gente estudou na mediunidade, né? A pessoa chega lá, eles entram lá acompanhados de nós. Na hora do passe, são desligados. Mas eles, a maioria deles, que não querem se beneficiar, ficam lá fora e ficam esperando. Então, nós saímos dali da reunião com a nossa cabeça para o mundo, se desligando daquela sintonia de dentro da nossa casa,
eles estão ali para se enlaçar conosco, novamente. E voltamos ao nosso mundinho, né? Então, a importância de nós mantermos a sintonia com Deus, com os estudos, quando saímos da casa espírita, né? Após essas reuniões, principalmente o médium que é uma esponja, né? Não importa ele se é médio das reuniões lá, o médium passista. Alinhando apontamentos, começamos a reparar que alguns enfermos não alcançavam a mais leve melhoria. Tem muitos enfermos que chegam lá para tomar passe e não recebem nada, né? As irradiações magnéticas não lhe penetravam o veículo orgânico. Por quê? Falta-lhes o estado de confiança. Será então indispensável a fé para que registrem o socorro que necessitam? Sim. No terreno das vantagens espirituais, é imprescindível que o candidato apresente uma certa atenção favorável. Essa atenção decorre da fé. Então, quando nós entramos para tomar passe no centro espírita, a gente tem que ter a certeza absoluta, uma fé absoluta de que nós vamos ser beneficiados. E ali existe uma equipe espiritual doando energia para a gente. O próprio Jesus, quando era levado alguém doente para ele perguntava: que queres de mim? Quero que me cure. E eu disse: a tua fé te curou. Ele disse que a fé da pessoa curou. Então, se eu entro numa sala de passe sem fé, entro lá simplesmente, como às vezes eu vejo lá pessoas ficam olhando para tudo quanto é lado da casa, ao invés de se concentrar em Jesus, né, fica olhando para as paredes, olhando para as pessoas. Né? Temos que nos concentrar em Jesus. Né? O ideal que na nossa casa lá, a gente, quando quem estiver coordenando o passe, vamos fechar os olhos e pensar em Jesus. Né? Para a pessoa se concentrar e poder estar receptivo para receber essas energias. Né? Diante das leis divinas, em cuja sabedoria, o amor, procuramos arrimo. Sem recolhimento e respeito na receptividade, não conseguimos fixar os recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor. Porque o escárnio e a dureza de coração podem ser comparadas às espessas camadas do gelo no tempo da alma. Sabe o que quer dizer isso? Aí eu vou lá, entro lá, tomo meu passe, escárnio e dureza de coração. Né? Vai lá, mas não tem fé, não, vai lá por ir, vai acompanhando, vai ver como é que é. Né? É como camadas espessas de gelo sobre o tempo da alma. Não vai receber nada. Daí o centro é fraco. Né, amigos? Seria interessante para nós a auscultação de algum dos casos. Quer dizer, seria interessante ele falar sobre algum caso. Né, que tem lá. Para isso, aproximou-se da idosa matrona, que acabava de entrar, a auxílio, e, com permissão de Conrado, convidou-nos a examiná-la com cuidado possível. Então, ele fala: a senhora, aguardando o concurso da Clara, da médium, para receber o passe, sustentava-se dificilmente de pé, com um ventre volumoso e o semblante dolorido. E então ele fala: observe o fígado. Utilizamos-nos dos recursos ao nosso alcance e passamos a analisar. Então, Aulus, com os recursos espirituais, ele começou a penetrar dentro, né, do corpo dessa senhora para ver o que estava acontecendo com ela. Realmente, o órgão mencionado demonstrava dilatação característica das pessoas que sofrem de insuficiência cardíaca. As células hepáticas pareceram-me vasta colmeia, trabalhando com enorme perturbação. A vesícula congestionada impeliu-me à imediata inspeção do intestino. A bile comprometida atingira os vasos e assaltava o sangue. A icterícia mostrava-se insofismável. Após ouvir-me, Conrado reafirmou: sim, é uma icterícia complicada. Nasceu de terrível acesso de cólera em que a nossa amiga se envolveu no reduto doméstico. Rendendo-se desarvorada à irritação, adquiriu rinite hepática, da qual a icterícia é a consequência. A gente diz que quando a gente fica com ódio, com raiva, ataca o fígado,
É aqui, ó, aconteceu ela. Ela pegou uma icterícia através de um acesso de cólera. Icterícia é uma doença hepática. Quando a gente vai no médico, que ele pega os nossos olhos e abre assim os nossos olhos, né, para ver, porque a icterícia ela se declara quando aquela parte branca dos nossos olhos estão amarela. Daí se ele vê, então a pessoa está doente do fígado, né? Daí pedir exames, outros exames. Se tiver com ali dos olhos branquinha, aquela parte branca, né? Então, a icterícia é isso aí, é uma doença hepática. E como será socorrida? Conrado, impondo a destra sobre a fronte do médium, comunicou-lhe radiosa corrente de forças e inspirou-a a movimentar as mãos sobre o doente, desde a cabeça até o fígado enfermo. Notamos que o córtex encefálico se revestiu de substância luminosa que, descendo os fios tenuíssimos, alcançou o campo visceral. A senhora exibiu inequívoca expressão de alívio na expressão fisionômica, retirando-se visivelmente satisfeita, depois de prometer que voltaria ao tratamento. Então, a gente vê, quando a gente está dando passe ali, que muitas vezes a gente tem assim, uma intuição de ficar mais um tempo de energia sobre determinada parte do corpo, né? É justamente porque a equipe espiritual detectou naquela pessoa ali um determinado problema em determinado órgão, né? Então, eles procuram nos intuir para a gente fixar mais as energias em determinado lugar. O passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Vocês sabem que na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria. Antes dele, encontram-se as linhas de forças aglutinando os princípios subatômicos e que antes desses princípios surge a vida mental determinante. Tudo é espírito no santuário da natureza. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Aí entramos no projeto União. Renovar nossos pensamentos, né, e tudo se modificará conosco. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com respeito e a confiança que o valorizam. E pode, acaso, ser dispensado à distância? Ele pode ser feito à distância? Sim. Desde que haja sintonia entre o que administra e aquele que recebe. Neste caso, diversos companheiros espirituais se ajustam no trabalho do auxílio, favorecendo a realização, e a prece silenciosa será o melhor veículo da força curadora. Então, se alguém está doente em determinado local, né, que a gente conhece, se essa pessoa está precisando de paz, a gente combina com ela, determinado horário, você se sintoniza conosco, que nós vamos fazer uma oração para fazer, né, passar uma corrente fluídica. E aí, como ele diz aqui, André Luiz nos fala, eles vão a equipe espiritual que vai fazer levar essas energias a essa pessoa doente, né? O serviço em torno prosseguia intenso. Aulus considerou que a nossa presença talvez sobrecarregasse as preocupações de Conrado e que não seria lícito permanecer junto dele por mais tempo, já que havíamos recolhido os apontamentos rápidos que nos propunhamos a obter. E, à vista disso, despedimos-nos do supervisor, buscando o salão central para a continuidade de nossas abençoadas lições. Então, meus irmãos, a gente tem aí uma passagem rápida, né, uma noção do que é uma sala de passe, o trabalho de passe, né, que aparentemente lá para nós, né, é uma coisa comum, você entra, toma passe, dá os passes, mas se envolve uma equipe espiritual, inclusive uma equipe superior, é que determina aquela situação de trabalho. Bom, muito obrigado a todos.